Hoje iniciaremos a unidade 8 do livro didático de Geografia, capítulo 1, Características gerais do Oriente Médio, a partir da página 212. A designação Oriente Médio, chamada pelos estadunidenses, ou Oriente Próximo, chamada pelos europeus, define mais uma localização geográfica do que uma característica étnica ou nacional. A região é estratégica para o comércio mundial, pois se localiza entre o Mar Mediterrâneo, o Golfo Pérsico, o Mar Vermelho e o Oceano Índico. A população apresenta grande diversidade étnica e religiosa. A maioria da população professa o islamismo. É uma região geograficamente estratégica, pois se situa entre 3 continentes: África, Europa e Ásia. A população dos países que compõem o Oriente Médio é formada majoritariamente por etnias árabes, à exceção de Israel, formada por uma população de maioria judaica, e do Irã, cuja população é de maioria persa. Pela origem histórica comum a outros países da região que se formaram após o fim do Império Otomano, a Turquia também integra o Oriente Médio. O Oriente Médio é considerado o berço das 3 maiores religiões monoteístas: o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. Até o século XIX, o Oriente Médio era dividido em diversos pequenos estados governados por líderes islâmicos, sob o domínio do Império Otomano, e muitas etnias se organizavam em tribos. No início do século XX, após a Primeira Guerra Mundial, ocorreu a queda do Império Otomano. Com isso, vai ocorrer uma divisão desses territórios, que vão ser divididos principalmente entre França e Inglaterra. Vários povos vão ficar dispersos sem território, como os palestinos e os curdos. Após a Segunda Guerra Mundial, vai ocorrer a independência dos estados da região em relação ao domínio europeu, além da presença indireta e direta dos Estados Unidos garantindo e buscando acesso às reservas de petróleo e freando possíveis influências da União Soviética, que já dominava a República da Ásia Central. Em 1948, foi criado o Estado de Israel, através de acordos diplomáticos estabelecidos pela ONU e a formação de vários focos de conflitos motivados por disputas territoriais e religiosas. O processo de formação dos estados do Oriente Médio foi fortemente condicionado pelos colonizadores europeus, que impuseram critérios arbitrários de divisão territorial na criação de novos países. A religião islâmica surgiu no século VII, fundada por Maomé, seu profeta. O conjunto de ensinamentos do islamismo está no Corão, ou Alcorão, livro sagrado para os muçulmanos, seguidores dessa religião, assim como a Torá é para os judeus e o Novo Testamento para os cristãos. Em 2017, o islamismo era a segunda religião com maior número de adeptos do mundo, atrás apenas do cristianismo. A área abrangida pela civilização islâmica, muçulmana ou maometana corresponde a todos os países do Oriente Médio, com exceção de Israel, África do Norte, parcelas significativas do subcontinente indiano, da Ásia Central, etc. Em Israel, o judaísmo é a religião oficial. No entanto, cerca de 20% da população é formada por árabes cristãos e árabes muçulmanos. Em toda a região do Oriente Médio, a presença de muitas etnias e nela ocorrem frequentes deslocamentos populacionais entre os países, tornando ainda mais complexa a composição social do Oriente Médio. Essa diversidade cultural, religiosa e étnica, embora não seja a principal causa, é um dos fatores agravantes dos frequentes conflitos nos países da região.
Com relação às disparidades socioeconômicas, Israel, Catar, Arábia Saudita, Emirados Árabes apresentam as melhores condições de vida do Oriente Médio, com relação ao IDH, Índice de Desenvolvimento Humano, e com relação à expectativa de vida, e também graças ao capital acumulado com o petróleo. Além da aproximação econômica com os Estados Unidos em 1970, o que possibilitou a diversificação econômica desses países mencionados e a realização de diversos acordos para investimentos na construção de infraestruturas modernas de transporte e energia. Esses países apresentam um bom nível de vida com alta renda per capita, baixas taxas de mortalidade infantil, baixas taxas de desnutrição e bom nível de escolaridade, observando que Israel não possui reservas de petróleo. Os conflitos constantes, a baixa produção industrial, a grande dependência das exportações de petróleo e a má distribuição de renda afetam a qualidade de vida das populações da maior parte do Oriente Médio. O baixo nível de escolaridade também é um dos fatores responsáveis pelos baixos índices de desenvolvimento. As constantes guerras comprometem o desenvolvimento econômico. A economia está baseada na agricultura, na indústria e no setor terciário, serviços. O turismo, em razão das cidades históricas e dos sítios arqueológicos, ganha uma grande dimensão. Na Península Arábica também existe uma concentração de reservas de petróleo. O Iêmen é uma exceção, apresenta poucas jazidas petrolíferas, insuficientes para sustentar a economia, porém é um dos únicos países da região com boas condições naturais à agricultura, mantendo uma numerosa população rural. Países como Emirados Árabes, Kuwait e Irã, apesar de serem grandes produtores de petróleo, apresentam fraca diversificação industrial. As condições ambientais em que predominam climas áridos, solos arenosos e baixo índice de pluviosidade fazem com que a tecnologia de ponta seja estratégica para a realização das atividades agrícolas.